Vamos entrar então na palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 25, no verso 16. Provérbios, capítulo 25, verso 16. Se você precisar de ajuda para encontrar, levante a mão, a gente ajuda você, mas vai aparecer também no telão. Provérbios 25, verso 16. Diz assim: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Eu vou ler de novo. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Amém, Jesus? Eu já falei aqui algumas vezes que os sábios da Bíblia, eles aprendiam com tudo à sua volta. Tudo era uma lição para eles. A águia era uma lição, a formiga era uma lição. E aqui mais uma vez nós vemos uma lição. Ele tirou uma lição de alguém que encontrou mel. As pessoas às vezes encontravam mel. E ele tira uma lição disso. Não era todo dia, mas de vez em quando se encontrava mel no caminho, quando as pessoas estavam andando no bosque, na floresta. Eu mesmo, quando tirava lenha para minha mãe no mato, por várias vezes encontramos. E o mel é um alimento bom, é gostoso, né? É nutritivo, é forte, remédio até em alguns casos. Mas aí ele fala da importância de você saber usar esse mel. Ele fala: achou mel? Achei. O que você faz agora? Come só o que te basta, para não acontecer de você comer demais dele e vomitar. O mel é bom, mas se você comer demais, ele faz mal para você. Ele pode fazer você vomitar. Na verdade, irmãos, mesmo as coisas boas, se elas forem em demasia, vão lhe trazer problema. Pode ser muito gostoso, mas come demais para você ver, você vai ter problema. Eu tenho conhecido que gostava muito de sorvete. Comia um pote inteiro sozinho, você acredita? Depois ficava passando mal também, com a dor de barriga que ninguém segurava ele. Mas eu comi, Paulo, comi, mas ficava passando mal depois. Uma vez eu lembro uma feijoada, há muitos anos, eu ainda não era da igreja. E teve um rapaz que participou dessa feijoada conosco, ele nunca tinha comido feijoada, então comeu tanto que ficou passando mal depois, a gente ria dele, falou: camarada, quase morreu. Tem coisas que são muito boas, mas se forem em demasia vão lhe fazer mal. Pastor, eu gosto muito de doce. Comer demais você vai ter problema. Então, mesmo aquilo que é gostoso, se for demais você vai ter problema. Então, o mel é a mesma coisa. Ainda que o mel seja bom, saboroso, mas se comesse demais ia ter problema. Qual o ensinamento que ele quer deixar para nós, irmãos? Eu queria que você entendesse o mel. A gente pode falar de várias coisas aqui, mas espiritualmente falando, o mel vai representar, dentre outras coisas, a palavra do nosso Deus. Aquilo que Deus fala. As palavras que saem da boca de Deus são mais doces do que o mel. Muito mais doces. A palavra é doce. Eu tenho o maior prazer de ouvir a palavra por isso. Mesmo que seja uma palavra dura, uma palavra de repreensão, de correção, a palavra é sempre doce, porque o nosso Deus é doce. A palavra dele sempre vai ser uma palavra mais doce do que o mel, independente do que ele falar com você. Pode ser a correção das mais pesadas, tem mel nelas. Pode ser até um não da parte de Deus, mas tem doce, tem mel ali. Achaste mel? O mel é a palavra, o mel é a doçura das coisas de Deus, o mel é o amor de Deus, mas basicamente eu vou falar aqui da palavra hoje. Achaste mel? Come o que te basta. Ué, pastor, mas a palavra de Deus não é coisa boa?
Eu quero é comer muito da palavra, eu quero é me alimentar da palavra. O Senhor não vive dizendo aí para a gente se alimentar da palavra, que a gente tem que comer a palavra? Tem, realmente tem. Leia, se alimente mesmo, coma mesmo a palavra de Deus. Mas ele fala para você tomar o cuidado para não comer demais. Eu não posso comer demais a palavra de Deus, pastor? Vamos entender isso daqui. Já viu quando a pessoa começa na igreja, o novo convertido? O novo convertido, ele tem muita dúvida. E ele pergunta tudo. E fica aquela, parece uma metralhadora, né? Quer saber tudo. Isso. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Porque ele está começando agora, então. Eu me lembro que, quando eu comecei a vir à igreja, já tinha um rapaz que ele decidiu vir comigo. Depois ele acabou não se firmando, infelizmente. Mas todo dia tinha um negócio para perguntar. E o anticristo? Como é que vai ser? E o apocalipse? E tal. E é que ele queria descobrir tudo num dia só. É aí que você pode passar mal, quando você quer tudo num único dia. Você não vai descobrir tudo num dia, Deus não vai lhe contar tudo num dia. E se você comer tudo num dia, você vai ter problema. Então, quando ele diz, achaste mel, come o que te basta, é o cuidado que eu tenho que ter para não comer demais. Esse comer demais é o comer tudo de uma única vez. Querer saber tudo de uma vez só. Olha comigo, esse texto vai lhe ajudar a entender melhor o que eu estou falando. Romanos capítulo 12, no versículo 3. Olha comigo, Romanos 12, versículo 3. Vai aparecer ali no telão. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Roma. Olha o que ele diz. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. O que é temperança? Tempero, equilíbrio. É igual sal, não pode ter sal de mais nem de menos, equilibrado. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, Paulo está dizendo que não é bom que o homem saiba mais do que convém saber. Isso não quer dizer que eu não vou buscar sabedoria, que eu não vou buscar conhecimento, que eu não vou ler a Bíblia, que eu não vou me aprofundar. Vou. Mas eu tenho que tomar cuidado para não saber mais do que convém saber. Eu tenho que saber, ele está dizendo ali, com temperança, com equilíbrio, com tempero. Tempero é equilíbrio, né? Na medida da fé que Deus dá para cada um. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ser aquela pessoa que quer descobrir tudo num dia. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não vou aguentar. E outra, vão haver coisas que Deus vai guardar com ele. Você já leu Deuteronômio 29, 29? Olha lá, e vai colocar para a gente também. Deuteronômio 29, verso 29. Diz assim, ó. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, tem coisas que Deus revela para nós, mas tem coisas que estão encobertas, essas são para Ele. Se Deus não quiser me falar, Ele não vai falar. Eu posso orar, posso pedir a Ele, mas Ele não vai me falar. Eu não vou saber tudo, você não vai saber tudo. Você pode saber muito, mas não vai saber tudo. Tem coisa que é para Ele, tem coisa que vai guardar com Ele. Eu tenho que saber? Tenho. Eu tenho que buscar conhecimento? Tenho que ler a Bíblia? Tenho. Mas eu não tenho que saber mais do que convém. Ou seja, irmãos, Deus vai me dando a bênção aos pouquinhos. Eu vou me alimentando do mel aos pouquinhos. Lembra que eu falei aqui que a multiplicação dos pães, Jesus repartiu o pão e foi dando aos pedaços? Se a gente recebe a bênção toda de uma vez só, a gente vai ter problema, você não tem estrutura para isso. Vou lhe contar um caso, você vai entender o que eu estou falando. Eu lembro uma vez uma moça, eu ainda era auxiliar lá no Rio de Janeiro, e ela tinha se afastado da igreja. E eu a encontrei assim, afastada. Ela começou a ir na nossa igreja, e ela disse, olha, pastor, eu me afastei. Sabe por que eu me afastei? Ela contando para mim. Ela disse, eu comecei a vir à igreja, e aí aceitei Jesus. E aí a pessoa que estava dirigindo a igreja me batizou e disse para mim, eu vou lhe dar 30 dias para você ler a Bíblia toda. Você é obrigada a ler a Bíblia em 30 dias, todinha.
E depois de 30 dias, quando você lê a Bíblia toda, você vem aqui que eu vou te levantar a obreira. E levantou. Com 30 dias, ela leu a Bíblia toda e foi levantada a obreira. E aí veio a função de obreiro, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, resolvendo o problema das pessoas. Ela não aguentou e saiu da igreja. Por que ela não aguentou? Será que um obreiro pode ser feito em 30 dias? Será que tem estrutura em 30 dias? Não tem. E se você ler a Bíblia toda em um mês? Pode ler, mas você vai entender alguma coisa se você ler tudo em um mês? Não é muita coisa ao mesmo tempo? Então, é comer mel demais. E ela disse para mim, pastor, eu me desviei por isso, me deram mel demais. Eu comi muito mel e eu era muito novinha, eu encontrei o mel, estava empolgada, mas era mel demais para mim. Achaste mel, o que a palavra disse? Come o que te basta. Talvez se você receber demais de uma vez só, você vai passar mal. É igual você pegar uma criança e às vezes dar uma comida muito forte para a criança, você pode matar a criança. O mel é a mesma coisa. Então, é uma bênção? É. O mel é bom? É. A bênção de Deus é boa? É. Mas mesmo a bênção, se ela for dada toda de uma vez só, você não tem estrutura e você pode cair. Então, achaste mel? Come o que te basta. Não coma tudo de uma vez, não queira saber tudo de uma vez. As coisas não são assim. Não se faz um pastor de uma vez, não se faz um obreiro num dia. É dia a dia, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai tendo experiências com Deus, até que ele chegue lá. Um outro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés era pastor de 600 mil homens, mais mulheres e crianças no deserto. Chegou a ter 3 milhões de pessoas. É muita gente. E o Moisés cuidava de tudo, resolvia tudo. Tudo era o Moisés. Alguém brigou ali e discutiu, Moisés. Teve um problema ali com fulano, Moisés. O outro pisou no calo do outro, Moisés. Era muito mel em cima dele, era muito mel para ele. Era uma bênção? Era, mas era muita coisa para ele. Moisés era um pastor ungido? Era, mas era muita coisa. Aí entrou em cena o sogro dele, que era uma bênção para ele. E o sogro dele falou assim, ô Moisés, desse jeito você vai arrebentar, rapaz. Sabe o que você faz? Escolhe 70 homens capazes. E esses 70 homens de verdade, a Bíblia fala, com qualidades, disse lá as qualidades que eles tinham que ter, e coloca para ajudar você. Eles vão resolver as questões pequenas e as questões mais difíceis, aí você resolve. Que conselho bom. E Moisés seguiu o conselho deles, separou aqueles homens, colocou a mão na cabeça deles, deu uma capacidade para eles, deu uma unção a eles. Eles resolviam as coisas mais simples, nem precisava chegar até o Moisés, e o Moisés ia resolvendo os assuntos mais complicados. Quer dizer, tinha muito mel em cima dele, agora deu equilibrado. Mesmo Moisés, por ter recebido mel demais, responsabilidade demais, coisa demais, o sogro dele falou, você vai acabar se enrolando aí. Então, achaste mel, come só o que te basta, para você não se enrolar. Assim como se você comer coisa demais, você acaba passando mal, a palavra também, o mel também, a bênção de Deus também, ela é boa, mas que você coma na medida, que você receba na medida. Voltando aqui para a palavra, eu estou dizendo que o mel, dentre outras coisas, eu estou batendo mais no lado da palavra, o mel representa assim a palavra, porque a palavra é mais doce que o mel. Ele está dizendo que quando você achar o mel, você deve saber comer. Se comer demais, você vai ter problema. Nós vamos aprender então com 2 pessoas na Bíblia que acharam o mel também. Como é que elas comeram esse mel? Como é que eu e você, já que achamos o mel, encontramos a palavra, encontramos a bênção de Deus, eu não posso comer de qualquer jeito, senão eu vou passar mal? Eu não posso sair comendo tudo igual um louco, senão eu vou acabar passando mal? Eu preciso saber então como é que eu vou comer. Olha então 2 exemplos. O primeiro exemplo está em 1 Samuel 14, no versículo de número 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 24. O primeiro exemplo, como é que eu devo comer o mel? O atrevido voto de Saul é o tema aqui. 1 Samuel 14, 24 diz assim, e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia,
porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Diga glória a Deus. Irmão. Preste atenção, estava acontecendo uma batalha, o Saul era o rei. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E a palavra mostra, irmãos, que o Saul, preocupado em vencer essa batalha, o Saul promulgou um jejum. Ele decretou um jejum. Ele disse: olha, nós vamos entrar na consagração aqui. Ninguém vai comer nada até que vençamos os nossos inimigos. Quando a gente vencer o inimigo, a gente come. Senão ninguém pode comer nada. Está todo mundo proibido de comer. E com medo do Saul, ninguém comia nada. Já estavam fracos. Mas ninguém queria saber de comer, porque se comesse ia ter problema. O rei falou para não comer. Todo mundo azul de fome, mas ninguém comia nada, por causa do jejum que o Saul decretou ali. Só que o filho dele, Jonatas, ele não ouviu quando o Saul decretou o jejum. Ele não estava ali, ele não ouviu, ele não soube. E o Jonatas chega no bosque e encontra mel na superfície do bosque. E ele fala: olha, gente, tem mel aqui. E ele foi e pegou aquele mel e caiu dentro, comeu o mel. Porém, quando ele come o mel, a Bíblia diz que os olhos dele, na hora, se aclararam. A visão dele clareou, ficou boa a visão dele, ele começou a enxergar melhor. A vista dele clareou na hora. Porém, o Saul tinha dito, o pai dele tinha dito que ninguém podia comer. E ele comeu, e aí? E o Saul disse: olha, gente, eu disse que ninguém podia comer nada. Tudo bem que ele é meu filho. Mas apesar de ser meu filho, ele vai morrer porque eu falei que ninguém podia comer e ele comeu. Tu vai morrer também, meu filho. E o povo, vendo aquilo, falou: não, você não pode matar teu filho não, Saul. Mas por que eu não posso matar meu filho? Ele comeu, eu falei para não comer. Não, você não pode matá-lo, porque ele não escutou quando você disse para não comer. Ele não sabia de nada. O seu filho é inocente nesse negócio. E o povo não permitiu que o Saul matasse o filho dele, porque o filho dele era inocente. E realmente, irmão, o Jonatas não ouviu. O pai falou para não comer, quem comesse ia morrer, mas ele não ouviu. Ele estava inocente na coisa. E ele não morreu, porque ele estava inocente. E os olhos dele também se abriram, por causa da inocência dele. Quando eu falo inocência, estar inocente é você não ter culpa, você não tem crime nenhum. Mas estar inocente também é você não saber. É quando você não sabe de alguma coisa. As crianças não são inocentes? Adão e Eva no paraíso, quando andavam nus ainda, ali era a dispensação da inocência. Eles eram inocentes como criança, não sabiam o que era pecado, andavam pelados os dois, não sabiam que estava nu. Inocente. Criança não é assim? Criança não anda nua dentro de casa, no calor. Não, ela é inocente, ela não sabe o que é. Quando cresce não vai andar assim. Mas criança não liga, porque é inocente. O Jonatas estava inocente, ele comeu sem saber de nada. E aí os olhos dele se aclararam. Todo mundo sabia que não podia, mas ele não sabia. Ele estava inocente. Diga a glória a Deus. Ele comeu então com inocência, comeu sem saber de nada, porque se ele soubesse, ele não comeria. Comeu porque ele não sabia de nada. Qual a lição para nós aqui, irmãos? Quando você for comer o mel, comer a palavra, coma com inocência. Ou seja, coma como se você não soubesse de nada. Você está ouvindo uma palavra agora que você tem que chegar aqui e falar assim: eu vou ouvir a palavra como se eu nunca tivesse ouvido. Às vezes vai ser um texto que você conhece. O pastor vai pregar sobre Zaqueu. Você não tem que chegar aqui e falar assim: isso aí eu já conheço. Não.
hoje eu vou escutar a palavra que o pastor vai dar. Eu não conheço o que ele vai falar ainda. Eu estou comendo com inocência. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que ele vai falar. Eu não conheço. Comer com inocência é comer como se você nunca tivesse comido aquilo ali. Como se você nunca tivesse ouvido aquela palavra. Ah, o pastor está pregando o Salmo 23, isso eu já conheço. Se você pensa assim, você não está comendo com inocência. Mas se você chega e diz assim, olha, eu não conheço, eu não sei o que o pastor vai falar. Eu posso até já conhecer o texto, mas eu sei que o que ele vai falar é novo. Aí você come com inocência. Uma vez, em Minas Gerais, eu decidi fazer o estudo do Salmo 23. Aí eu preguei um dia. E foi gostoso. Eu falei com os irmãos, eu vou fazer 10 domingos do Salmo 23. Eu vou dar para vocês 10 estudos do Salmo 23. Você vai ver que você não conhece o Salmo 23. E o pessoal começou a vir. Irmão, 10 domingos extraordinários. Cada mensagem que Deus deu. Mas eu fui bobo. Eu tinha que ter feito 23 domingos do Salmo 23, que Deus ia me dar muito mais mensagem para dar. E a cada mensagem o pessoal chegava assim, não, isso eu já ouvi. Não ouviu. É igual o Pai Nosso. Eu dei um estudo sobre o Pai Nosso uma vez, onde eu falei 16 semanas sobre o Pai Nosso. Quem chegava, não, eu já sei o Pai Nosso. Não sabe. Você sabe rezar Pai Nosso. Conhecer o Pai Nosso você não conhece. Você conhece quando a gente começa a descortinar a Bíblia para você. Se você chega e diz isso aí eu já conheço, você está comendo sem inocência. Mas quando você diz eu vim aqui, sentei, eu vou aprender, você come com inocência. Coma como Jonatas e os seus olhos vão se aclarar. Não seja aquela pessoa que já acha que sabe tudo, não. Eu costumo falar do sabido, né? Tem o sábio e tem o sabido, que de tão sabido chega a ser um sabão. É tão sabão que escorrega e acaba se perdendo. E acaba fazendo outros escorregarem também. Não seja um sabão. Vou lhe contar uma experiência e você vai entender. Eu lembro uma vez, eu era obreiro novinho ainda, e eu trabalhei até um pouquinho mais tarde, o patrão pediu para trabalhar, fiz um serãozinho, só que aí quando eu saí já não dava tempo de eu chegar na igreja para ouvir a palavra, na minha igreja mesmo, a igreja que eu congregava. Eu falei, mas eu tenho que ouvir a palavra, sem a palavra eu não vou ficar não. Então, como ali perto tinha uma das nossas igrejas, próximo ali, eu falei, vou ficar por aqui mesmo, vou assistir o culto aqui, depois eu vou embora para eu não perder a palavra, porque eu prezo pela palavra de Deus. Eu me lembro que eu cheguei e tal, e o culto começou, o pastor não pôde fazer o culto, e o obreiro foi fazer a reunião. E o obreiro abriu no texto de 2 Reis 4, versículo 8, o texto que fala da sunamita, que é um texto que todo mundo aqui certamente já leu, já ouviu em algum momento. E eu caí na besteira de pensar assim, dentro de mim, eu já tinha lido aquele texto, já tinha pregado algumas vezes, eu falei, puxa vida, esse obreiro vai falar da sunamita de novo? Já ouvi tantas vezes isso. Vai pregar de novo a sunamita? Isso eu já ouvi. Dentro de mim eu falei. Deus me deu uma lição aquele dia, irmão. Quando o camarada abriu a boca para pregar, ele falou coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu sentadinho ali na cadeira, falei, que lição bonita, hein, Jesus? O Senhor me deu uma lição hoje aqui. Eu estava comendo sem inocência, achando que sabia. Deus naquela noite me ensinou a comer com inocência, como se eu não soubesse. Hoje, quando eu ouço uma mensagem, já é diferente. Pode ser um texto que eu já estou careca de ler o texto, mas eu sei que a revelação vai ser nova. Então, Deus, eu nunca ouvi isso daí. Aprenda a comer com inocência. A comer o mel como se você nunca tivesse comido. Nunca diga assim, isso aí eu já sei, isso eu já conheço. Você não sabe, Deus vai lhe surpreender. É como um copo cheio. Se o copo está cheio, Deus não tem como encher. Mas se o copo estiver vazio, Deus pode encher você e te abençoar. Não sei se você já leu o livro do Terry Osborne, Conquistando Almas, lá fora, onde os pecadores estão. O livro é incrível. Você deve ler. E ele conta uma experiência quando ele foi a primeira vez pregar na Índia. E ele disse que voltou de lá derrotado. Porque ele pregava para as pessoas, dizia que Jesus era bom, pregava tal, falava da Bíblia para as pessoas. E as pessoas diziam assim, me prova que esse teu Jesus é bom mesmo. Ele disse, eu te provo, a Bíblia está dizendo que ele é bom. Olha aqui, está escrito que ele é bom. Eu te provo na Bíblia que ele é bom, está escrito que ele é bom. E as pessoas diziam assim, tá, mas eu não acredito na tua Bíblia. Me prova de outro jeito. Não tem como provar de outra forma, porque a sua Bíblia eu não acredito nela.
E aí, como é que prova? Ele voltou de lá derrotado, ele contou. A vontade dele era de parar de pregar. Porque ele não conseguiu provar para as pessoas que Jesus era bom usando a Bíblia. Porque ninguém acreditava na Bíblia. É fácil pregar para você, porque você acredita na Bíblia. Como é que você faz com quem não acredita nela? E ele voltou, pensou em parar de pregar, ele conta. E um dia, ele orando com a esposa dele, eles decidiram ler a Bíblia de novo. Já tinham lido, foram ler a Bíblia outra vez. Só que agora eles leram como se nunca a tivessem lido. Vamos começar do zero. Vamos ler a Bíblia como se nunca a tivéssemos lido. Isso é comer com inocência. Terminaram de ler a Bíblia, aí ele conta no livro a experiência que ele teve com Jesus, que foi algo muito lindo. Não vou falar a experiência não, para você ler o livro. Vale a pena você ler. E depois dessa experiência, ele voltou lá na Índia. Pregou, e as pessoas diziam, tá bom, me prova que o teu Jesus é bom. Eu te provo pela palavra. Não, a gente não acredita na palavra. Prova na palavra, prova de outro jeito. Tá bom, eu provo. Arruma aí 20 cegos, traz aqui. Arrumaram 20 cegos e trouxeram. Ele fez igual Elias, vocês vão orar ao Deus de vocês aí, ó, para ver se o Deus de vocês cura esses cegos. Pode orar aí. E o pessoal orava e nada. Aí ele dizia, agora é a minha vez, traz os 20 cegos aqui. E ele fazia oração e Deus curou os 20 de uma vez só. Agora ele não provava pela Bíblia, mas ele provava porque ele tinha o poder do Espírito Santo com ele. E ele provava. Irmão, eram multidões e multidões se convertendo. Quanta gente que esse homem abençoou. Tem até aquele episódio bonito que aconteceu em 1972. O missionário entrevistou o T.L. Osborne e ele contou como é que foi. Tem numa revista Graça aí. Lá na África, ele pregando, 50 mil pessoas. E tinha uma senhora que tinha um filho que não tinha olho. Você já deve ter ouvido falar disso. O menininho não era cego, não. Ele não tinha olho. Nasceu sem olhos. Não era cego. Não tinha nada. Não tinha olho, não tinha nada. E essa senhora chega e entrega o filho para o T.L. Osborne e fala para ele, olha, T.L. Osborne é branquinho, você sabe disso. Eu quero ver se o teu Deus é Deus de brancos também. É Deus de negro também, aliás, porque você é branquinho, meu filho é pretinho. Quero ver se o teu Deus é Deus de negros também. Vê o que você pode fazer pelo meu filho. Imagina alguém chegar com um menino sem olhos e entregar para você para ver o que você faz. E ele disse, tá bom. Apresentou aquela criança, levantou a criança e apresentou para Deus, diante de 50 mil pessoas. Ele contou isso para o missionário que entrevistou. E quando ele colocou a criança no chão, diante de 50 mil pessoas, ele não tinha olho, mas os olhos começaram a sair assim, ó, brotando de dentro para fora, assim, ó, na frente de 50 mil pessoas. Todo mundo alarmado. Você imagina, no meio, você vendo isso acontecendo assim, diante dos seus olhos, o olho saindo assim, brotando, assim, não tinha olho ali. Não era cego, não tinha olho. Só que os olhos, segundo o T.L. Osborne, eram do tamanho de uma ervilha, não eram olhos grandes como os meus, era pequenininho assim, mas enxergava. E o menininho começou a gritar, mãe, cadê a senhora? Porque eu ouço a sua voz desde que nasci, mas eu não sei como é que a senhora é. Agora que eu estou vendo, eu quero lhe ver, mãe. Cadê a senhora? Cadê a minha mãe? Que coisa linda, irmão. E o menino abraçou a mãe com aquele olhinho do tamanho de uma ervilha, mas já enxergava. E a mulher foi embora com o filho dela, 24 horas depois ela voltou. O olho foi crescendo e ficou normal, igual o meu e o seu. Irmão, isso é coisa linda que Deus faz. Mas quando é que esses milagres começaram a acontecer na vida dele? Quando ele comeu o mel, mas comeu com inocência. Diga para o seu vizinho assim, ó, coma com inocência. Como se você nunca tivesse comido. Nunca chegue na igreja dizendo assim, isso aí eu já sei, o pastor vem com esse assunto de novo. Outra vez isso. Missionário já pregou, fulano já pregou, pastor Jaime já pregou, pastor vai pregar de novo isso. Você está comendo sem inocência. E Deus vai lhe dar uma lição como me deu naquele dia. Nunca mais eu faço assim. Deus tem sempre algo novo para nos falar, irmãos. Amém ou não amém? Primeira lição então, achaste mel? Come, mas come com inocência. Seus olhos vão ficar claros, sua visão vai ficar boa, você vai entender melhor as coisas, você não vai ter uma visão míope, apagada, não, você vai ter uma visão boa das coisas de Deus, como Jonatas teve.
Segunda lição aqui. O segundo personagem que encontrou o mel, agora Juízes. Também no capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Versículo 5. Juízes 14, verso 5, o casamento de Sansão. Sansão estava indo se casar quando aconteceu isso daí, ó. Juízes, capítulo 14, verso 5, diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Então, um texto também conhecido. Sansão estava indo se casar, e nisso um leão, um filhote de leão, sai ao encontro dele. Eu já falei aqui que o Sansão, eu não imagino o Sansão um camarada forte o tempo todo. Ele era um camarada comum que de vez em quando o Espírito Santo se apoderava dele e ele fazia proezas, mas ele não era um fortão. O Espírito Santo é que era a força dele. E de repente o Espírito Santo se apodera dele e ele então vai, pega aquele leão, rasga o leão como se fosse um cabrito. Isso mostra a facilidade com que ele matou aquele leão. Da mesma forma que se mata um cabrito, penso que é muito mais fácil que matar um leão. Matar um leão é complicado, né? Mas ele matou aquele leão como se fosse um cabrito, facinho. E deixou o leão de lado e foi embora para casar e tal. Quando ele volta dias depois, no corpo daquele leão havia um enxame de abelhas e tinha mel ali. Ele pega então aquele mel e vai comendo aquele mel, e como você leu comigo, ele vai comendo e ele vai andando. Chega em casa, deu o mel para o pai e para a mãe dele. Não disse de onde achou o mel, de onde tirou o mel, mas ele leva para a casa dele. A segunda lição, então: eu achei o mel, pastor, como é que eu como esse mel? Eu vou comer o mel andando. Ele ia pelo caminho e ele ia andando e comendo o mel. Não são passos físicos nossos, é a nossa caminhada com Jesus, irmãos. Dia a dia, provando do mel, dia a dia provando da doçura do amor de Jesus, dia a dia provando da palavra. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Então, hoje você está dando mais um passo na presença de Deus. Você está provando mais uma vez que o Senhor é bom com você. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, como é que eu como do mel? Andando, sem parar. Não pare na caminhada, não desista, não esfrie na fé. Não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que você levantou, mas você não pode parar, você tem que prosseguir. Vai andando e vai comendo mel, meu irmão. Vai andando e vai se alimentando da bênção de Deus, não pode parar. E a cada passo que você der, você vai provar dessa doçura de Jesus. A caminhada com Cristo pode ter dificuldade, pode ter o que for, mas é uma caminhada doce, é uma caminhada abençoada. Que você prossiga andando, mas comendo do mel todos os dias da sua vida. Ou seja, à medida que você vai avançando, você vai andando todos os dias, nunca vai faltar o mel, nunca vai faltar a palavra de Deus para você. Você vai comendo e você vai andando, e você vai comendo do mel em nome de Jesus. Coma, mas não pare, não desista, não fique no meio do caminho. A palavra diz que nós precisamos caminhar, importa caminhar hoje, caminhar amanhã e caminhar no dia seguinte, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Morrer fora de Jerusalém é morrer fora da presença de Deus. Então não pare de caminhar. Pastor, são tantas coisas que tentam me impedir de avançar. São tantos motivos para eu parar. É uma perseguição que se levantou agora. É uma tentação, é tanta coisa que tenta me fazer parar. Não, você não pode parar. É a palavra de hoje. Eu vou comer o mel
andando. Diga graças a Deus. Nada vai me fazer parar. Tentarão me desviar, tentarão me oferecer coisas pelo caminho, tentarão me desviar do caminho. Não, eu não posso desviar, eu tenho que continuar. Como Neemias. Ô Neemias, para o que você está fazendo. Não, não, não. Estou realizando uma grande obra, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não, não posso parar. A lição então que fica para nós: achaste o mel? Come só o que te basta, para não acontecer de comer demais e vomitar. Achou a bênção de Deus? Glória a Deus. Encontrou a palavra de Deus, encontrou a bênção. Não queira tudo de uma vez só. Você vai se enrolar. Eu quero saber tudo num dia, eu quero conhecer tudo de uma vez, eu quero ser obreiro num dia, eu quero ser pastor num dia. Já pensou se fosse assim? Todo mundo num dia virasse pastor, aceitou Jesus hoje, amanhã já é pastor. Tem muita gente se enrolando por isso. Há um tempo para Deus preparar você. Há um tempo para Deus trabalhar em você. Não é assim. É dia a dia comendo mel. Amém, meus irmãos? Coma então com inocência. Coma sem saber de nada. E coma andando. Se comer com inocência, seus olhos vão clarear em nome de Jesus. Quem quer ter uma visão boa das coisas de Deus? A boa visão de Deus. Enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê. Irmão, eu fico imaginando todo mundo fraquinho, todo mundo enxergando mal, e o Jonatas com aquela visão privilegiada. Mas por quê? Porque eu comi com inocência. E ainda que o pai dele quisesse matá-lo, não conseguiu matar. Porque ele comeu com inocência. Quem come a palavra de Deus com inocência, o inimigo pode até tentar matar você, tentar parar você, mas não consegue não. Você já venceu em nome de Jesus. E que você coma a palavra todos os dias e que você continue, que você não pare por nada nesse mundo em nome de Jesus. Não deixa a dificuldade te parar, não deixa a luta te parar, nada parar você. Avance, porque Deus tem bênção para você em nome de Jesus. E outra, leva o mel para sua casa. Leva a doçura de Deus para a sua família. Sua família está muito amarga. Talvez haja um familiar seu que está aí, amargo, triste, deprimido, para baixo. Leve a doçura de Deus para a sua casa. Leva a bênção de Deus para a sua família, em nome de Jesus. Seja doce lá na sua casa e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus. Amém, Jesus?